Boa noite, senhoras e senhores. Está um Mais um pouco, dia. tá um pouco baixo Abaixa o seu som, o som, Ricardo. Tá Ricardo. baixo, mas. Alô? Super Deixa eu ver onde está o baixo. microfone. Espera aí. Era para ser esse. Alô? Então, Tá ouvindo? Ricardo, sabe o que eu reparei no meu caso? Toda vez que eu ligo o meu microfone agora no Zoom, eu tenho que entrar em configurações de áudio e aumentar o volume do meu microfone que está lá pela metade. Não sei por que está acontecendo, mas toda vez eu tenho que ficar Deixa eu ver ajustando no aqui. Zoom. É o único programa que eu tenho que ficar fazendo isso agora. Microfone. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora Melhorou? sim. Melhorou Que bastante. coisa Agora melhor. engraçada, né? É isso. Eu achei que quando eu dei boa noite, todo mundo me ouviu e estava bem. A gente tem que testar isso antes. Gente, vamos lá, que já está gravando, né? Mostra quem sabe faz ao vivo, como diz o nosso querido Faustão. Então já começamos com problemas técnicos e soluções técnicas. É, Isso aqui é mais um encontro, né? Mais um debate do Clube de Leitura, uma atividade feita pela Apex, cujo objetivo é a gente ler todos os clássicos da Conscienciologia, chamando de clássicos os livros, os tratados do professor Valdo. Em 2024, lemos o Projeciologia, estamos em 2025, já passamos da metade dos 700 experimentos, e na sequência, 2026, leremos Homo sapiens Reurbanizatus, depois Homo sapiens Pacíficos, e por aí vai, durante pelo menos assim uns 10 anos de leitura das obras do professor Valdo Vieira. No debate de hoje, a gente vai ler três sessões, né? A gente vai debater, né? A gente leu e vai debater três sessões. A vigésima, assistencialidade, depois sanidade, depois invulgaridade, da página 403 até 449. Como sempre, lembrando aqui, na hora de fazer as perguntas, os debates aqui, a gente levanta a mãozinha e assuntos que são correlatos, a gente tem preferência e assuntos novos aguarda a turma. Vamos lá, então, vamos começar. Quem quer levantar a mão e começar o nosso debate dessas sessões? Eu posso começar aqui. É, claro que tem muitas coisas aqui que eu assinalei dentro desses capítulos, né? Mas lá na página 430, o teste 366, ele fala do. Não, peraí. Deixa eu ver se é esse mesmo. Acho que eu assinalei errado. Não, é isso mesmo. É diagnóstico das suas condições mais íntimas. Que ele está falando aqui, né? Os fatos demonstram que praticamente todo ser humano tem traves, antolhos, cangas, peias e coleiras conscienciais inibidoras de suas ações. E o que chama a atenção aqui é que ele diz, né? Que a libertação da consciência desses entraves, que no caso deve ser as reciclagens íntimas, né, que a gente deve fazer, e as coleiras ambientais não é fácil, exige sempre automotivação e muita perseverança nos empenhos libertários. E aí ele faz uma enumeração de 5 nuances aqui que são sutis, né? E o que chama atenção ele diz assim, olha, tem a epígrafe, né? E depois ele coloca causas patológicas e depois ele vem com a técnica terapêutica. Eu achei muito bacana, né, essa colocação, essa forma, né, de ele, vamos dizer, pontuar patologias, por exemplo, do item 1, os descondicionamentos, né? Então, atos arregaços, reflexos do período da infância, influência socioculturais, né, e dependência, apegos e ideias anacrônicas. Ele vem com a técnica terapêutica. Mente aberta, senso de interdependência, omniquestionamento e assim por diante. Então, é uma forma de dizer, né, que
Você pode fazer um diagnóstico, né, através da, sei lá, da autoconsciência terapia, você faz um diagnóstico, mas ao mesmo tempo você tem as técnicas terapêuticas que você pode usar e pode explanar cada item desse, né? E ele diz, né, lá no item 5, no último parágrafo, todo assediador consciente policia cérebros. Então, assim, o quanto que a gente tem esse processo de autoassédio, né? E aí ele fala aqui no teste, né, que você, dentro dessas 5 condições aí, você ainda se sente inteiramente liberto? Né? Então a pergunta fica, né, para vocês que leram aí, dentro desses itens, né? Porque tem muita coisa. Se a gente pegar cada item desse e você trazer para sua realidade e você explanar isso, aí você talvez consiga chegar vamos dizer, um percentual, né, X, que ainda você tem esse processo dentro dessas causas patológicas, né? E aí, turma, vamos aquecer os motores nesse dia frio. O que vocês acharam desse capítulo, né, que a Liliana trouxe? Eu gostei bastante dessa parte de sanidade ali, das- dessa parte desse capítulo, né? Hora que falou das desrepressões. Aí ele vai trazer as partes patológicas e vai trazer as partes ali, no 4 que é a desrepressão. E vai trazer também as técnicas terapêuticas. É como se fizesse um compilado, é, de dentro da proposta mesmo, do princípio, da descrença, de você não estar preso realmente com essa questão das coleiras, né? Porque o primeiro item que ele coloca lá em cima é das coleiras. Eu acho que eu li umas 2, 3 vezes esse daí, porque eu fiquei é, encabulada, talvez, né? É algo que parece simples, igual até foi falado lá no Calepino que o Eduardo apresentou. O EV é algo que tá ali, né? Tá em todo. Sempre você tá falando. É ali também nessa parte a técnica é EV profilático. Mas será que a gente consegue fazer o EV? Se a gente, sabe, esses questionamentos assim, parece que é tão óbvio, é lógico, sempre tá falando disso. E sempre a gente precisa estar falando disso, talvez, mas não é algo fácil, entendeu? Só ali eu acho que se fizesse um terço da metade ali, já dava. Não sei se foi. Esse era é algo que pega, sabe? Essas coisas assim de o que está escrito, o que de fato é fácil ou não é fácil de fazer, né? Nada é fácil, mas também nada precisa ser forçado, né? Todo mundo muito caladinho. Vocês leram, pessoal? Pergunta que não quer calar. Às vezes o pessoal leu, mas não foi lá na 430, né? Chegou até antes ali. Tá, rapidinho aqui, pessoal. Essa sessão sanidade é a base que o professor Valdo fez da consciencioterapia. E aí ele chama de sanidade, e desde o início ele começa a fundamentar o que depois virou o NAIC, que é Núcleo de Assistência Integral à Consciência, se não me engano, que era a consciencioterapia, e depois o NAIC, que era do IPC, ele saiu, virou a OIC, e eles criaram agora o dicionário de consciencioterapia, eles estão fundamentando toda essa ciência que se formou com esses 20 capítulos, né, que foram começados com esses 20 capítulos
dos 700 experimentos. E é por isso até, né, a Liliana chamou a atenção, desculpa, a Liliana chamou a atenção que ele põe lá as causas patológicas e depois a terapêutica. E realmente é isso, né? Toda consciencioterapia é você levantar o que é nosográfico e depois quais são as técnicas que a gente usa para a terapia. E nesse caso, também chamado a atenção pela Liliana e depois pela Fernanda, que é a questão do que não é fácil, justamente porque eles são condições mais íntimas. Então, na hora que a gente vai pegar essas 5 condições aqui, descondicionamentos, que são hábitos arraigados, reflexo do período infantil, influências socioculturais, gente, é muito difícil a gente largar isso. É muito difícil. É como se alguém pedisse para você que torce para um time e falar, a partir de agora você vai torcer para outro. A gente não consegue, é muito complicado a gente mexer em algumas coisas que vieram da nossa infância. Imagina da nossa para-infância, do nosso psicossoma. É muito complicado. Repressões, preconceitos. A gente pode dizer que não tem preconceito, mas intimamente lá dentro a gente tem preconceito. Dessacralizações, que é aquilo que a gente chama de sagrado, fanatismo, sectarismos. Até que ponto, né, os conscienciólogos não sacralizam a conscienciologia, o professor Valdo, e o professor Valdo brigava para não ser sacralizado e falava assim, olha, fujo disso. Mas muita gente considera o professor Valdo como um santo, né, se a gente fizer o paralelo ali. Então, realmente, esse é uma das coisas mais difíceis, porque mexe dentro da gente. Então, eu gostei bastante desse capítulo. E ele coloca aqui como é que você faz a terapia, né? Então, holomotoridade, projeção lúcida, maxifraternidade, abertismo consciencial, autodiscernimento, mental somática, estudo, né? Identificação dos trafores e trafares. Você vai seguindo ali, você vai vendo uma série de coisas para a gente sair desse condicionamento. É muito bacana. Eu só acho que só para complementar, olha só, na página seguinte, 435, no experimento 371, ele fala assim, áreas do conscienciólogo profissional. O que chama atenção ali no cursos, onde ele coloca, enquanto não for implantado legalmente o curso de graduação em conscienciologia que habilite o conscienciólogo a ser um profissional liberal legalizado, igual aos demais, torna-se mísera a manutenção de cursos teáticos livres, regulares, né, inclusive professores itinerantes. E aí ele diz assim, isso objetivará a formação de uma comunidade científica e profissional de conscienciólogos devidamente credenciada. Será que nós chegaremos um dia nisso? Numa graduação de conscienciologia? Tem um curso de graduação sobre isso? E aí, pessoal, o que que vocês acham? Eu acredito que sim. Assim como muita coisa assim, ó, que hoje em dia tu vê assim, ó, vai falar lá atrás não se aceitava, não se entendia. De repente até qualquer ciência incipiente que está começando, qualquer neociência, acredito que vai ter sempre seus bloqueios, mas os entraves, aquelas pessoas, mas eu acredito que sim, e não muito longe, do modo como está indo. Não muito longe, sim, não sei se eu vou ver nessa ressoma, mas acredito que o meu pensamento é positivo em relação a isso. O professor Waldo falava muito do MEC, ele falava assim, olha, a gente queria, tem gente que quer fazer isso, né? Tinha uma turma aqui, até em Foz do Iguaçu, que queria montar a Universidade da Conscienciologia, e ele meio que tirou de ideia por enquanto, que ele falou, olha, o MEC exige tanta coisa, vai querer meter o B dele em tanto que vai demorar muito para a gente fazer isso. Demorar é o seguinte, né? Nessa 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. Mas no futuro, ele mesmo coloca aqui, né? Vai ter, vai.
Mas eu acho difícil nessa vida minha, eu acho que eu não vou ver isso como graduação. Até porque É, tem que ter mercado, né, gente? Né? As sim. coisas têm que funcionar, tem que ter gente que... Porque ele fala que aqui no item 3, né, consultório, olha, na condição de consciencioterapeuta ou conscienciólogo, desde que munido de uma formação interdisciplinar em terapia, ou seja, portador do diploma de médico e psicólogo, pode se dedicar ao atendimento e consciencioterapia. Ou seja, atualmente é assim que funciona, né? Então, lá na OIC só tem médico e psicólogo, não é isso? Uhum. Mas se a pessoa ela tiver, né, quem sabe futuramente tem essa graduação, né, de Conscienciologia e atrelado a alguma parte mais da área da saúde, né, isso possa se juntar e socorrer, né, de fato. Sandra? Levantei a mão aqui e tomei um banho de energia. Tô tremendo, já tá batendo o dente. Mas eu volto na página 434, no item 3, É sobre recuperação. isso ou é um outro? Só para... É outro, perdão, perdão, é Ah, outro. tá. Então deixa eu só fazer uma Isso, finalização rápida. perdão. Rapidinho. É que na hora que ele coloca conscienciólogo profissional, e aí você tem lá no magistério, então teria um professor de conscienciologia, mas como a palavra chama profissional, a pessoa vai receber dinheiro para fazer aquele trabalho aos moldes do que ele fala aqui, né, de um profissional liberal, né, na quantidade de profissional liberal. Poderá atuar em 4 áreas técnicas. Então, a gente teria um professor de Conscienciologia. Então, ao invés de eu falar que eu sou professor de administração, que eu recebo dinheiro de administração, que é uma ciência, né, uma ciência social aplicada, eu teria eu seria um conscienciólogo, eu vou dar aula de conscienciologia. No de pesquisa, eu sou um pesquisador. No 3 que é consultório, eu sou um consciencioterapeuta, só que eu vou receber por isso. E esse é um outro problema que também já foi muito debatido aqui na CCCI, que é a mistura de dinheiro com a conscienciologia, que a gente tem pouquíssima maturidade para lidar com isso. Então, todas as ICs, todas as instituições trabalham com voluntariado, ninguém recebe nada, nós somos instituições sem fins de lucro, justamente para que a gente evite conflitos de interesse. Então, eu acho que vai chegar uma hora que vai ter isso, mas meu entendimento é que deve demorar um pouco. Eu talvez, como diz a Sandra, né, talvez eu não tenha isso, eu não veja isso na minha existência enquanto Consim Ricardo. Mas, Sandra, desculpe, eu só. Ah, não, tá, aí eu não sei se a Denise vai falar sobre o assunto, aí entra a Sandra. Então, ainda é sobre o assunto. Eu penso assim, quando a sociedade tiver maturidade para ter essas escolas, talvez o dinheiro tenha um outro valor, né? Ou nem exista mais dinheiro. Talvez seja uma condição especial. Não sei. Eu pensei sobre isso também. A gente tem, por exemplo, se você pegar yoga, tem professores de yoga. Se você pegar médicos que salvam vidas e que é um sacerdócio a medicina, você tem médicos que são pagos para isso. Se você pega religiosos, por exemplo, padres, eles têm um salário, eles recebem aquilo e ninguém vai ser padre para ficar rico. Embora tenha algumas igrejas que as pessoas se enriqueçam com igrejas. Mas existe um profissional que ele é pago para fazer determinado tipo de trabalho. Então, assim, eu acho que vai ser na hora, o dinheiro, eu acho que durante um bom tempo vai continuar sendo esse dinheiro mesmo que desvirtua as coisas. Mas eu acho que algumas pessoas podem começar a ter níveis de maturidade que permitam que ela executem, né, uma tarefa, né, no IPC, na IEC, se não me engano. Tem voluntários que têm duplo vínculo. A pessoa ela é funcionária e ela também é
voluntária. Então, a gente está começando aos poucos a entender como é que isso funciona. Mas eu acho que uma instituição, como uma universidade, um consultório, um hospital, alguma coisa assim, que tenha sócios, e eu acho mais difícil. Mas esse é um dos coisas mais espinhosas que eu vejo hoje na Conscienciologia. Fala, André. É do assunto? É, né? É, do Beleza. assunto. Com essa fala de todo mundo aí, e principalmente aí da Denise, também me fez pensar assim, que já existem, por exemplo, professores de yoga, mas não existe uma, não, pelo menos que eu conheça, também nunca pesquisei sobre isso. Então, quem souber, me corrija, por favor. Mas uma graduação em yoga, por exemplo, graduação de MEC, ou em algum outro país, né? Então, acaba caindo nas terapias, situações alternativas, holísticas e tal. Então, nisso a conscienciologia já caberia, entre aspas, pelo viés, pelo olhar da Socin, né, digamos assim. E, e aí também me fez refletir até que ponto a graduação em conscienciologia, em qualquer país que seja, que consiga ser implementada pela primeira vez no mundo, também não depende da gente montar essa massa crítica, da gente divulgar o suficiente a conscienciologia, da gente ampliar, assim como várias filosofias são, expandidas aí pelo mundo para formar essa massa crítica e ter essa aceitação a ponto de ter uma graduação em Conscienciologia. Então, me fez refletir sobre isso. É legal, né? Se tivesse uma graduação com prova, com disciplinas mesmo, assim. Então, cada proexologia é uma disciplina. Aí tem os professores daquela cadeira, daquela disciplina, e aí você tem Proex 1, Proex 2, igual tem matemática 1, matemática 2, aí você ia tendo lá, assim. E aí você faz prova, e aí tem aulas práticas, laboratório de desassédio. Aí você teria um laboratório que não, como ideia eu acho muito legal. Até por isso que o professor Valdo, penso eu, colocou A gente um dia vai criar isso, né? Eu só não sei se a gente hoje tem, mas um dia eu tenho certeza que a gente vai ter alguma coisa parecida com isso. Igual Hogwarts, né? Que você tem lá da escola de magia, que tem os menininhos aprendendo a fazer, os professores, né? Deve ser legal isso. Cabe muita demanda, né? É de muita Aí entra a gente. demanda, né? Como é que é, Zenas? Fala aí. Porque só nosso aqui, modo rasteiro, nós aqui, fica difícil fazer um negócio grande, porque ninguém acredita, né? É o acreditar, é o movimento maior, né? Que as pessoas não seguem um tipo como medicina, né? Fica difícil. É que as pessoas não acreditam muito, porque a coisa é tão restrita, né, para a maioria, porque se torna uma barreira para todos, para começar também, né? Eu acho que vai ser Concordo. muito tempo, né? Mercado tem que ter, né? Assim, gente querendo fazer. Porque senão Mas nós fica muito. estamos começando. Até É, na nossa próxima ressoma, enquanto nós poderemos vir a ser esses professores dessa, dessa ciência, dessa universidade, até lá as coisas vão crescendo. Olha onde já está a conscienciologia hoje. O quanto eu já vi crescer de 2021, quando eu comecei, até 2025 agora. Quanto isso já cresceu de 1999, de 1990, 80 até aqui. Então, esse é um crescendo. Isso aí vai continuar chegando gente, chegando gente, chegando gente. E aí, na nossa próxima ressoma, como nós já vamos recuperar os cons e tudo que nós estamos estudando aqui, nós poderemos ser os professores. Uhum. será, porque se chegar a esse ponto aí, seria muito bom para todos nós, porque é um, é um, é um, é um mundo mais amplo, bem melhor. Isso vai demorar muito, porque por enquanto não há necessidade, nós não temos essa coragem de fazer isso, né?
Nós não tem massa crítica. Seguimos o nosso trabalho de formiguinha. Sandra, vamos lá. Agora fala o que você ia falar da outra vez, que você falou que você sentiu até Tá? banho de Não, eu que energia. atrapalhei. Sim, sim, eu cheguei a pintar aqui. Eu cheguei atrasada, né? Com frio, com fome, mas cheguei, tô aqui. E aí, então, me situei de onde é que vocês estavam e é dentro da página onde eu marquei aqui, na página 434, estimulação sensorial na recuperação de cons. Aí o item 3 fala em recuperação, os primeiros dos 3 aos 5 anos de idade infantil, e sobremodo, é sobremodo importante a recuperação de cons. E aí eu lembro assim, ó, nós temos uma médica aqui em São Gabriel, não sei se não vai vir parar na Conscienciologia ainda, ela é cardiologista, e é médica da família, foi companheira de rota, e ela sempre bate assim, ó, ela começou a entender e a acreditar e a pesquisar essa questão espiritual por causa de um experimento que ensinaram a ela e ela fez com os filhos e ela viu que aquilo ali realmente funciona e segue fazendo e tem plena aceitação disso. De que pega uma criança com 2 anos que está distraída assim, e aí tu chega e pergunta para a criança o que tu era quando tu era grande, diz que a criança responde. Não sei se vocês já ouviram falar dessa vou chamar de técnica, mas diz que se fizer isso, ela aceita plenamente. Tanto que eu fui consultar com ela e nós falamos mais sobre isso, porque eu estava com uma dor no meu cardio chakra e eu não sabia se era dor física ou se era de desbloqueio de energia. Aí conversamos com ela sobre conscienciologia e ela disse que tem toda essa certeza, essa segurança. Isso acontece, você sabe dizer se realmente isso é um tipo de coisa que pode acontecer, essa recuperação? E depois, mais adiante, ainda falando sobre isso, nesse mesmo capítulo, fala ali em relação ao estímulo do feto na barriga da mãe, no ventre da mãe. Fernanda? Passando o carregador aqui para minha filha. É, eu chamou a atenção, Sandra, essa questão de restringimento e me fez lembrar quando eu estava lendo também, e essa semana eu lembrei dessa questão que eu tive uma recuperação de cons não, deixa eu contar melhor. Eu tive tem uma hipótese de ter a minha última dessoma ter sido um acidente e eu fiquei hospitalizado e o meu pai ficou hospitalizado, tá? E aí, quando eu estava nessa recuperação de cons aí, é, de- lembrando de algumas questões, bem na época que eu estava fazendo, o ano passado, fazendo essa pesquisa, essa autopesquisa, a minha mãe fez lembrar uma situação que eu tinha 2 anos e a minha mãe falava assim, que eu ficava falando assim, perguntava para mim e gravava em fita cassete. Onde está onde que o pai tá? Eu falava, o pai tá no hospital. A mãe falava assim, não, o pai foi viajar, ele não foi no hospital. E eu ficava gritando com ela que ele estava no hospital. Então isso foi impactante assim para mim Olha aqui. porque batia com a última vida que eu tive e que eu deixei o pai no hospital, porque como eu sofri o acidente, a hipótese, né, de ter sofrido o acidente, tido a dessoma, eu tinha 13 anos e o outro pai ficou no hospital,
Então e eu tinha medo também de tirar fotos, porque como foi um acidente à noite, o reflexo. Então tem algumas questões assim que eu não lembraria agora, mas como a minha mãe gravou, aí ela ainda falou para mim, falou assim, não, eu não falei para ela do caso, ela não sabe disso, mas eu fiz a investigação e ela comentou isso. Então, assim, existe um restringimento e existe também essa questão biológica que antes dos 3 anos a criança esquece tudo, né? E tem até uma síndrome que é da supermemória, que é quando a pessoa não esquece, pode até pesquisar na internet, síndrome da supermemória, que ela lembra dela no colo da mãe, lembra de situações. E nós, normalmente, as pessoas normais não lembram de antes dos 3 anos, de coisas, de memórias antes dos 3 anos. Então, deve ser alguma fase, alguma coisa que existe ali, né? Para a gente se adaptar com esse meio e tal. De novo, gente, banho de energia, tudo tremendo, chega, tá batendo meu dente, minha mão, tudo tremendo. Quando a Fernanda começou a falar. A Fernanda falou ali, mas vibrando, vibrando, muito forte. E aí? Hoje o povo está mais caladinho, tá todo mundo pensando, ou tá frio. Ô, Sandra, mas eu achei interessante você colocar porque eu tinha lembrado dessa situação Sim. e ela veio em bloco, sabe? E aí, a hora que Uhum. você trouxe ali, eu falei, nossa, parece que é alguma coisa assim. Será que aconteceu isso mesmo? Porque é um parafato, assim, muito. Ao mesmo tempo que parece disperso, ele foi pontual para mim em algumas questões, né? E aí, vocês acham, pessoal, que faz sentido você pegar uma criança, né, Aí pode ser a idade que for, né? Aqui ele coloca 3, 5 anos que ela é importante para a recuperação de cons, mas se você perguntar para ela até 2 anos de idade, 3, 5, quais a memória que ela tem, como é que ela era quando ela era grande, pode ser que ela comece a recuperar cons? Faz sentido isso? Ou a gente está fazendo algum. A Ó, gente está forçando Ricardo, a barra? O que que vocês Ricardo, acham? eu não sei, mas assim, a minha filha estava com 3 a 4 anos de idade, ela tem algumas situações que até hoje eu registrei, assim, isso, ela pegou e sentada pintando, ela já pintou vários quadros, e ela falava assim, eu falava, o que que você está fazendo? Eu sou uma pintora francesa, ela falou para mim. E continua pintando. E ela pintou, as primeiras pinturas dela foi quadro da Torre Eiffel, de Paris, lindo. Se eu mostrar os quadros assim, você não acredita. E, ela, claro, eu coloquei ela na aula de pintura e tudo, aí depois ela parou. Ela fez balé, fez tudo essas coisas, depois ela. E ela sempre falava assim, um dia ela me chamou para, como se eu fosse a criada dela, ela falava assim, você não vai me trocar? Como se fosse assim, sabe aquela pessoa que troca assim? Então, Uhum. tem várias situações, e ela já se comportou muito como rainha, princesa, essas coisas assim, algumas posturas assim. E depois ela parou, depois dessa fase aí. Denise? Então, eu já vi também história, já vi vídeo, né, de relatos, assim, de criança que se lembra da vida anterior. Teve um fato até que o menino conta que ele morreu, um avião caiu num lugar X, no meio do mar e tal, durante a Segunda Guerra. Mostrou, o pai dele investigou, foi atrás, tudo, descobriu que era verdade mesmo, descobriu até o nome
do piloto que morreu ali, ele sabia tudo, reconheceu, acho que até colegas e tudo. E depois aconteceu isso, ele esqueceu. Passou aquele período, né? Então, assim, eu penso que parece que é um processo meio que natural, é como se fosse um elo de ligação com a vida anterior, né? Que a criança ainda acesse, né, aquelas informações. Agora, eu não sei exatamente, o Ricardo perguntou, né? Vocês acham que isso não sei, pertinente, de repente, você explorar esse tipo de coisa, né? Eu, sinceramente, eu não sei eu acho que assim, que teria como pesquisa, né, para a gente compreender certas coisas, mas para aquela criança ali, eu não sei se aquilo pode ser útil ou se de repente você não está forçando a barra, né, em alguma situação ali. Eu acho que é uma coisa para se pensar com calma aí, minha opinião. Acho que assim, já tem o processo, né, dessas ideias inatas, né? A gente já nasce com uma ideia, não seria uma ideia fixa, mas que nem a Fernanda trouxe aí, a questão da pintura, né? Eu, por exemplo, eu me lembro, desde pequena, eu brincava muito de médico, examinava as bonequinhas, aquele sabu que a minha mãe fazia para mim. Então, assim, onde que eu aprendi isso? Né? A gente tinha uma vida muito simples, mas eu já tinha vamos dizer, essa ideia do cuidar, né? Naquela época, minha mãe ainda não era da área da saúde, né? Era dona de casa, mas aí, com o tempo, você vê, tinha 5, 6 aninhos, brincava com os meus primos, as crianças da rua, e eu ia examinar as crianças, né? Então, assim, alguma coisa já vem, né? Vamos dizer, ainda está fresco na memória da gente, na memória, né? E é interessante porque aqui nesse mesmo teste, né, na página 434, o Valdo coloca aqui que essa técnica de estimulação sensorial, antigamente não tinha isso, né? Hoje existem muitas técnicas, né? E acho que assim, olha, a técnica ela deve estimular, né, a criança, porque também tem todo o processo, não é só genético, mas paragenético, mas também tem a condição, vamos dizer, da mãe, né? Da aceitação do bebê. Então, existem inúmeras variáveis que podem também alterar, né, a condição da energia da criança, do que ela pensa, né? Porque eu estou atualmente trabalhando com os alunos aqui no hospital universitário e é só mulher, né, gestante. E a quantidade de mães que rejeitam a criança é impressionante. Então, quer doar a criança. Ela chega lá, vai ter o nenê, não quer nem ver o nenê. Então, assim, a criança já tem todo esse sentimento de rejeição. Então, eu não sei como fica isso energeticamente, né? Ao passo que quando a criança é bem aceita, a gestação é acompanhada, né? Aquela consciência já tem uma ligação de retrovida, né? Penso eu, com com aquele casal, né? E existem muitas coisas que podem ser feitas, né? Então ele traz aqui essa técnica de estimulação. Eu até pesquisei sobre isso e, e aquilo, né? Quando aplicado a música, sabe aquele bem-estar da mãe. Então isso tudo também mexe com a energia da criança. Não só melhora a pensilidade da mãe, mas também isso é transmitido energeticamente, né? Para a criança, para o feto também. Então, eu penso que quando existe esse lado mais homeostático, né, de aceite da criança, do feto, então você vê que ele coloca aqui que acordes de violinos, né, por sua riqueza harmônica e nitidez do som, em ritmo andante, similar ao do coração materno, cientificamente isso tem uma ligação. E aí, no último item, ele coloca lá da ProEx, né? Desse modo, os cursos intermissivos serão melhor rememorados e, por isso, a ProEx serão também melhor identificadas em menos tempo. E quem sabe a criança recupera cons mais rápido, né? Não fica naquele processo de porão consciencial. Então, já passa
vamos dizer assim, para uma condição de inversor, né? Não fica perdendo tempo com coisas, né? Que ora não haja necessidade. Então, existem esses estímulos, né? Que pode, sim, qualificar a própria energia, né? Da mãe e também da criança, né? Tem esses partos humanizados, né? Que a mãe tem lá. Existem muitas doulas, né? As enfermeiras especialistas disso, que fazem esse parto humanizado, que também faz uma grande diferença na ressoma da criança, né? Então, existe uma série de coisas que podem interferir nessa, de repente, né? Ou você pode até ajudar nessa recuperação de cons, né, da criança. Albani, Pena que eu não tinha esse conhecimento. O meu neto, hoje tem 22 anos, quando ele era pequeno, ele ficava sentadinho assim no chão, no tapete, e ele falava em japonês, né? Mas eu vi aquilo, como eu era espírita, eu achava normal, né? E aí, depois, uma fase da vida dele, acho que ele tinha uns 5 anos. Ele parou assim, eu tava com ele no carro, levando ele na escola, ele ficava de pezinho assim no banco. Quando nem tinha negócio de cinto, ele ficava ali de pezinho. Ele falou, sabe, vó? Eu até parei o carro. Como é que ele falou? Eu sofri um acidente de moto e você tava comigo. Só que você não era minha avó. Aí impactou, né? Mas guardei isso e eu falo sempre para ele isso. E uma outra coisa também que foi com ele também. Peraí, fugiu do meu cérebro. Vocês estavam falando, aí eu fui buscando lá. Ah, que ele falou que ele foi um grande empresário japonês. Aí, quer dizer, quando ele era pequenininho, ele falava. Depois, quando ele cresceu, ele fez esse fato para mim. Eu fui um grande empresário japonês. Só que eu não tinha todo esse conhecimento para poder anotar ou para poder puxar mais alguma coisa, né? Porque, na verdade, quando ele falava, ele parava assim, sabe? E aí ele falava. Então, eu não tinha essa percepção para poder buscar mais, para poder tirar mais dele, né? Infelizmente, né? o período infantil, né, ele é o período que está mais próximo daquilo que a gente leu na página anterior, que é sobre desrepressão, porque as crianças ainda não têm o condicionamento que a gente tem do que é ridículo, do que é factível, do que é realidade. E aí elas soltam coisas que podem ser fantasias. Aí ela assistiu, às vezes é pequenininha, com 1, 2 anos, viu um filme, né, no colo da mãe e acabou, ou às vezes até no útero, escutou alguma coisa e traz e que não tem nada a ver com vidas passadas e pode acontecer. Por outro lado, pode ser realmente de existências passadas, e aí eu acho que a Liliana foi meio que no ponto, no meu entendimento, que é dependendo da cosmoética, do amor, do acolhimento, não tem problema nenhum você fazer perguntas, né, desde que você não comece a incutir na cabeça da criança as suas crenças, porque aí você está fazendo a lavagem cerebral ao contrário, né? Imagina que a Albani ela não fez isso, mas imagina que ela chegasse e olha, você foi, vai estudar, e aí ela começa a condicionar a criança, ou a Fernanda, por exemplo, a condicionar a filha para ser uma pintora, e às vezes a filha, a Proex dela é completamente diferente disso, ela está lembrando uma época da vida passada dela, mas que agora ela tem outra vida que ela tem que fazer outra coisa. E às vezes o pai, no afã de vai lá e força. Então eu acho que esse forçar, o maior problema que eu vejo nisso é a questão da gente incutir na criança o hábito, né, ou aquilo que a gente, a nossa crença, por exemplo. E para também dar um exemplo meu, a gente teve em 2007, 2008, teve um congresso de projeciologia em Belo Horizonte, eu era o coordenador técnico-científico do IPC, e nós convidamos o Melvin Morse, que é um pesquisador que escreveu livros sobre EQM infantil.
E ele foi lá, só falava inglês, obviamente, e aí ele foi lá, deu uma palestra, a gente saiu para jantar, e ele defende, né, a pesquisa dele é toda de EQM infantil, justamente porque as crianças que passam por experiência de quase morte, elas não têm ainda condicionamentos religiosos para saber o que é Cristo. Então, os relatos tendem a ser mais fidedignos e menos poluídos com aquilo que a gente aprendeu. Então, se você pega um religioso de 30 anos que tem alguma coisa, ele vai tender a enxergar Nossa Senhora e Jesus Cristo, né? Porque ele viveu aquilo e na crença dele, igual a gente, por exemplo, eu encontrei Valdo Vieira, né? Então, agora, se o menininho de 1 ano, 2 anos, 1 ano é difícil falar, né? Mas 2, 3, 4, 5 anos, fala que encontrou um velho de barba branca, não sei o quê, papapá, isso tende a ter mais credibilidade. Então, tem muito pesquisador da ciência convencional, digamos assim, que pesquisam experiência de quase morte em crianças, e aí, obviamente, também, sempre lembrando, experiência de quase morte é nosográfico, né? Embora a gente possa tirar muito proveito dela, né? A experiência ela é nosográfica, mas os pesquisadores estão lá com as crianças, eles perguntam e eles fazem desenhos, uma série Aí vem aquela questão do túnel, a questão de encontrar parentes que já dessomaram, às vezes criancinha fala, vi vovô, vi uma pessoa assim, que aí depois identifica que é o avô. Então, o que está mais próximo do curso intermissivo, é por isso que o professor Valdo coloca aqui no 13, né? Os cursos pré-intermissivos, pré-ressomáticos serão melhor rememorados e, por isso, as PROECs serão também melhor identificadas em menos tempo, caso a recuperação de CON seja feita o mais cedo possível. E o professor Valdo falava que quando ele tinha 14 anos, ele já sabia tudo que ele veio fazer, e que o objetivo dele na próxima vida é ter isso com 10 anos, né? Aí você imagina assim, né, que é um treino a gente tentar recuperar CON mais cedo para ajustar melhor a PROEX. Mas é um campo, quem quiser estudar, é um campo de estudo bem promissor. Acho que a Evolusim avançou um pouco nesse caminho aí. Mas vamos lá, o que mais? Eu sei que esse menino faz muita coisa que a gente acha fora do normal, né? É que a gente não, nas crianças assim, que a gente vê por aqui, é muito sem estar junto, né? Muito deles junto, né? Tudo da mesma da mesma especialidade deles, né? Eles não demonstram muito, mas como o programa no Hulk, né, que mostra os domingos, eu acho aquilo fora Ah, o da programa média, do né? Luciano Huck, né? É, Aqueles garotos que são superdotados, é isso? chama superdotados. É só aí aonde a gente pode adquirir o que é que eles fazem, né, os superdotados, porque eles se reúnem ali. Aqui a gente não tem ideia desses meninos, não. É só um programa que ajunta todos eles, né, para a gente ver para ter a noção do que é que eles fazem. Eu acho interessantíssimo. É um absurdo para mim ter uma ideia daquela, né? É tipo uma máquina eletrônica que está funcionando dentro dele, um negócio tão fora do normal, para mim, eu acho. E você sabe, Zé Inácio, que tem gente que faz pesquisas longitudinais para acompanhar pessoas, e muitas vezes meninos que eram superdotados na infância se tornam adultos normais. Eles perdem um pouco daquela capacidade que ele tinha, e uma das hipóteses parapsíquicas disso é que, como ele está tão desconhecido quando é criança, pouco fixado o soma no psicossoma através do energossoma ali, ele acessa o mental soma dele, ou vida, muito mais fácil. Então, aquilo não está acontecendo muito no cérebro físico, tanto que ele não guarda aquilo para a vida, para o resto da vida, quando faz 17 anos, 18 anos. Tem muito ator mirim que parece um fenômeno no início e que depois vai ver se torna um ator medíocre,
que você fala, não, ele vai desenvolver tanta técnica e às vezes a pessoa não consegue. Então, uma das hipóteses é que, por estar descoincidida, a criança tem acesso, e aí consiga fazer essas contas todas, né, de cabeça, por exemplo, que depois o cérebro dela não consegue, porque aquilo não era programação cerebral. Mas tem que fazer pesquisa disso. Eu acho que a gente tem cada vez mais trabalhar com pesquisas É, para é sim, entender o nosso cérebro. sim, como você falou. O moleque que a gente vê eles lá, é tudo assim, tranquilo, largado do talo, né? Como modo de dizer, né? Livre totalmente. Eles brincam lá com as ideias e, e ele fala assim, tranquilo, relaxado, totalmente. Parece que está fora da nossa vida cotidiana. É isso mesmo. Temos muito que estudar muito. Vamos É, lá? Tem muito assunto bacana para a gente estudar aí. O que mais? deixa eu ver se eu tenho aqui na assistência, tem a técnica da abordagem extrafísica na 406, seria assistencialidade, né? Isso, vamos lá. 400, página 406. E eu anotei aqui uma parte aqui bem embaixo sobre investigação, né? O Valdo falou que é inteligente não abordar a consciência para investigar, mas investigar antes através das energias conscienciais para depois, então, executar a abordagem, né? Eu achei interessante. E a gente pensar. E tem a outra na 14, lá no final, é o princípio. Às vezes é necessário aguardar o afastamento da aglomeração extrafísica para fazer a abordagem. Eis o princípio geral do direito interconsciencial, válido para conscientes em toda parte do cosmos. Ninguém é forte contra todos. É o que chamou a atenção. Dá para a gente comentar um pouco. E aí, pessoal? Denise? Então, nessa página eu achei bem interessante, né? Porque a gente fica pensando, eu vou lá para o extrafísico, vou fazer um resgate, eu vou fazer o quê? De que forma que eu vou me comportar? Então, eu acho que ele coloca aí algumas orientações, assim, né? E o que me chama a atenção aqui é a questão do amparador, né? Que o amparador é quem decide quem vai abordar diretamente a consciex-alvo e se serão empregadas várias consciências projetadas ou consciências auxiliadoras a fim de efetuar com êxito e competência a abordagem, né? Então, assim, eu olhando por mim, né, eu acho que eu tô bem jejuna, pelo menos assim, pelo menos eu não tenho tanta lucidez ou rememoração. Eu tenho algumas passagens que eu me lembro de ajudar de alguma forma, né, de fazer alguma assistência, né, mas eu achei bem interessante essa página, assim, a gente não minimizar, né, o que acontece ali no extrafísico, né, especialmente se tratando de locais extrafísicos e assediadores e até e essa abordagem em si. Gostei bastante dessa página. É que a gente no caso, jejum, né? E, e, a, e nós estamos bloqueados, nós estamos nesse mundinho delirando, vendo tudo, que beleza, né? Aí então a gente esteja bloqueado dessa forma. Aí a gente não vê tudo isso que se passa.
para desbloquear e chegar a esse ponto aí é outra coisa, né? Mas até lá, a gente precisa ralar muito, muita coisa para fazer. André, Ah, tem na fila. Me chamou a atenção que o José Inácio leu exatamente o que eu grifei nesse capítulo. É, e sobre o 7 ali do planejamento, e que ele fala três bases na abordagem a qualquer consegue. Reconhecer o ambiente multidimensional, fazer observações cuidadosas e planejamento técnico adequado. Isso também me lembrou, se eu não me engano, eu li no Manual de Persuasão do FBI. O que que eles fazem? É aí que eu relaciono um pouco com o infiltrado cosmoético, que para eles abordarem alguém, eles primeiro se tornam familiares a essa pessoa. Então, eles investigam a pessoa e veem lá, por exemplo, a pessoa vive indo lá numa loja de conveniência. Aí eles começam aí nessa loja de conveniência. Aí passa a falar depois bom dia. Até que depois aborda a pessoa que aí já é um rosto mais ou menos familiar. Então, quando eu li esse planejamento, eu até anotei, me lembrou do. Acho que foi nesse livro que eu li essa técnica e achei. Aí eu relacionei com infiltrado cosmoético. Tipo, ir várias vezes no ambiente, aí ver quem é que frequenta lá, quem é que vai ser abordado, qual é a melhor pessoa para ser abordada, qual é o momento. Também tem até uma aula no ciclo ProExis também, do módulo 1 que fala época, local, a elencologia, a para-elencologia, e aí essas variáveis que a gente também pode considerar nesses momentos de abordagem. André, isso que você falou, eu também tive uma percepção assim, parece uma investigação policial. Eu fiz essa comparação assim, né? Falei assim, nossa, parece estratégia, né, de investigação, né, para fazer essa abordagem. Eu pensei nisso também. E eu queria trazer sobre a questão do paradoxo que eu percebo de você conhecer, e quando você conhece, você desconfia mais, e quando você não conhece, você vai e é mais, eu acho que é inocente de alguma situação. Então, eu vou colocar nessa questão do extrafísico. Eu tinha projeções e às vezes eu estava auxiliando, ou ajudando alguém, ou coisas assim. Eu não tinha tanto ataque extrafísico igual eu tenho agora. Então, eu acho assim, não sei se vocês me entendem esse paradoxo de você conhecer mais e desconfiar mais. eu não entendi. Não sei se é paradoxo, mas assim, é, quando, por exemplo, eu comecei, quando eu sou mais incipiente ou não sei tanto, eu não tenho tanta aquela coisa assim de ficar me policiando, me Ah, regrando, esse aqui e tal e tal. E parece que isso é uma coisa que também acontece no extrafísico, né? Não vou ficar pensando isso, aquilo, esse, aquilo. Então a gente começa a analisar mais por saber mais, entendeu? tá, o E isso conhecer, só para entender, o conhecer aí não é conhecer a pessoa. O que eu tinha entendido é o seguinte, que quando você conhece a pessoa, você desconfia mais. E é justamente o contrário, né? Assim, por isso que eu entendi que era um paradoxo do que a André falou, que você se torna conhecido. Mas o que eu estou entendendo do seu conhecer é conhecer da matéria, conhecer de Conscienciologia. Quanto mais você conhece de desassédio, mais você fica, ou não. antes da Andrea falar, eu estava já pensando nessa questão que eu considero um paradoxo justamente por conhecer mais e ficar mais arredia. Conhecer a pessoa ou É, conhecer o assunto? O assunto, a questão da Ah, conscienciologia.
né? Entendi, entendi, O que que entendi. é do extrafísico, de você, às vezes, vai fazer uma assistência. Então, parecia que antes eu não ia ficar pensando, esse aqui eu vou fazer, esse aqui tá querendo Uhum. transfigurar, ou tal coisa nesse sentido. E aí, quando você conhece mais, você fica mais ressabiada, né? É igual a falar alguma coisa no grupo. Quanto mais eu amadurecendo, eu vou melhorar a minha questão de eu não vou falar qualquer coisa. O que eu falei, já falei coisa que não, né? Coisa É mais nesse sentido. natural. Você seria mais É. natural, assim. E o que que tem essas questões ali, né? Porque que o José, essa técnica de abordagem no caso do extrafísico, né? Se você é uma questão de cobrança. Se você sabe mais, você vai cobrar de você mesmo isso, entendeu? A pessoa fica mais livre, conhecendo, você está desbloqueada, né? Está desbloqueando e falando sobre o assunto. Aí, quando você fica mais leve, aí fica mais livre, e aí as coisas aparecem. As coisas sempre existem, existiu. Aí, quando você melhora, aí você enxerga, né? É por aí. Nesse sentido aí É, às vezes você tá mais você tá mais inocentona da situação. Depois, quando você já sabe, você não vai agir da mesma forma, entendeu? André, Eu concordo com o José Inácio. José Inácio, eu também vejo como um pouco uma gradação que a gente começa meio ingênua e pode cair nos mata-burros e tal. Aí, conforme a gente vai estudando e tendo a prática naquilo, aí a gente vai ficando mais arredia, porque a gente começa a ver o tamanho do conhecimento que tem que adquirir, aí a gente fica mais cautelosa, aí depois com a teática, primeiro o conhecimento teórico, aí agora quando começa a entrar na prática da coisa, aí a gente começa a entender aonde eu posso ficar mais tranquila e avançar mais, e quando que, não, isso aqui eu não conheço tanto, sei que eu não conheço tanto, porque ainda não tenho muita prática, então eu vou aqui com um pé no freio mais um pouco. Eu vejo como uma gradação também. eles me dão muito orgulho, que eu falo assim, gente, como é que... É, porque é exatamente isso que o professor Waldo escreveu. Ele começa no 1, isso é abordar a consciência extrafísica, né? A gente estando no corpo, né, se projetando. Ela é uma das mais elevadas tarefas dentre as quais podemos nos propor nas assistências interconscienciais. Então, ele já começa falando isso, falando da importância de fazer. Só que a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, é isso tudo que vocês forem trazendo para cá. Aí ele fala, tem técnicas para ser mais eficaz, que é o 2. Ele fala assim, você não pode fazer, você não sabe exatamente quem vai estar lá. Você não pode fazer no lugar inadequado, no momento inadequado, com a consciência errada. O amparador é quem decide, então você tem que trabalhar junto com a equipe extrafísica. Meio que ele vai crescendo, né, nesse do 1 até o 13 ou 14 ali, ele vai crescendo para dizendo como a gente vai fazer a abordagem, que é uma das mais elevadas tarefas. Tanto é que o professor Valdo falou que nos últimos 3 anos, anos da vida dele, aqui de 2012 até 2015, ele batia muito forte na questão da pré-intermissivista, né, do pré-intermissivista, da pré-intermissibilidade, que ele diz o seguinte, que nós vamos fazer resgate extrafísico, da pré-intermissiologia, é fazer resgate extrafísico, e que a gente tem que treinar aqui, né, então, um lugar bom para treinar no AVA, né, que você vai treinar a abordar as pessoas, então você recebe uma reclamação que a Andrea está causando muito problema no nosso grupo, de, de, de leitura lúcida, né? Aí o professor Ricardo reclama, fala, nossa, tem uma participante lá que ela perturba muito. Aí o que que vai acontecer? A gente vai lá e fala assim, vamos abordar a Andréia para ver, né, o que está acontecendo, o que que a gente pode fazer. Então, esse tipo de abordagem, pegando a Andréia só de brincadeira, tá, Andréia? Você é querida aqui,
e não atrapalha nada, não. Mas esse tipo de abordagem, como é que nós vamos fazer? Não pode ser em grupo, eu não posso chegar aqui agora e falar assim, Andréia, você está perturbando. Não, a gente marca uma conversa, aí tem toda uma forma de introduzir para que ela entenda. Tem isso que a Andréia falou da gente ter empatia. Vai pegar alguma pessoa que seja de confiança da Andréia. Ah, ela trabalha muito com o César Cordioli. César, pode trabalhar com a gente aqui para a gente conversar um assunto. Então, olha só, como que para a gente resolver pequenos problemas no intrafísico, a gente se organiza. No extrafísico, muito mais. Por quê? Porque a gente está projetado. Qualquer coisa que aconteça lá, a gente tem muito pouco controle até das nossas emoções. Aqui a gente ainda consegue, mas lá não. Então, se a gente aborda alguém no extrafísico e a pessoa faz alguma coisa, a gente tende a ficar com medo e volta para o corpo, estragando todo um processo de abordagem. Então, por isso, assim, na hora que vocês foram elencando uma série de pontos, né, começando ali com o Zé Inácio, a gente vai vendo a importância da preparação. Agora, onde que acontece isso, na minha hipótese? No intrafísico. Comecem a trabalhar com isso. Vamos trabalhar aqui no intrafísico, para quê? Para a gente se preparar para o extrafísico. Tem gente que quer se projetar já fazendo assistência, já abordando gente. Não, começa a fazer aqui, é muito melhor, mais tranquilo, você está mais protegido, você vai aprendendo. Mas depois a gente já. E agora, como disse a Fernanda, se já se projetou, você está lá, você vai voltar porque não treinou? Não, aí vai, né? Então você já está projetada, vai lá, e aí você vai vendo e vai aprendendo, né, com aquilo que, eu estou sofrendo mais ataque. Hipótese do Ricardo, porque você está ficando melhor, Fernanda. Quanto melhor a gente fica, mais ataque a gente começa a ter. E a gente tem que acabar lidando com isso. Tudo é aprendizagem. Então, assim, eu acho muito bacana isso que a gente está. Cada página dá um livro. E aí é onde você fala, né, Ricardo, do resgate extrafísico, na página 407, na seguida aí que o Zé Inácio falou, tem essa técnica do resgate extrafísico, né? Uhum. Então, ele diz assim, né, que quanto mais recursos você tiver, né, você pode, extrafísicos, menores serão as possibilidades negativas de não ocorrer esse resgate, né? Então, pode ocorrer lá a fuga ou choque da consciência-alvo, que é essa que você vai resgatar, em função, às vezes, até de questões emocionais da própria consciência projetada, reações de assediadores, fracasso no desenvolvimento da operação e fracasso na remoção final da consciência assistida. Eu vejo a importância, né, dessa manutenção da lucidez, é, de como fazer essa abordagem. É claro que quando, penso eu, né, que quando você vai fazer um resgate extrafísico, você tem a companhia aí, é, como nós somos incipientes ainda, a companhia do amparador, né? Então, é sempre importante a gente ter, né, vamos dizer, essa lucidez aí. Agora, né, a pergunta aqui, vocês já fizeram algum resgate extrafísico? Tem rememoração disso? Está perguntando para a gente? É, Legal. Achei que era uma pergunta que tinha no texto, né? não, ele tem, Não, 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 não. ele elenca Esse é... vários itens aqui, né? Então, mas aí eu queria ver aí, né, se vocês já tiveram alguma, fizeram algum resgate, né? Denise. Eu tenho uma hipótese, né, da, da minha sogra, que eu fui levada até um lugar assim onde ela estava num lugar escuro, é, pesado assim, e ela ficava diante de um fogão cozinhando lá, que era uma coisa que ela mais fazia aqui na vida intrafísica, né? E aí, quando eu vi aquela situação, falei, não, ela não tem que estar fazendo isso, ela não tem. Só que eu não tive, assim, lucidez o tempo todo, né? Eu a vi naquela condição, pensei, fui lá conversar com ela. Não, dona Ana, a senhora não precisa ficar fazendo isso. E aí, depois, não me lembro mais, né? De ter saído, de ter acontecido alguma coisa, né? Mas eu tenho a impressão que eu fui levada lá para para resgatá-la, né? É uma hipótese.
Você vê, né? Você me lembrou agora, Denise, quando a minha mãe dessomou, eu não era da Conscienciologia, mas eu entrei há pouco tempo depois, e a primeira vez que eu a vi no extrafísico, ela estava na casa do meu pai, como consciex, meio que não diria assediando, né? Porque era mais uma guia cega do que uma assediadora. Mas e aí eu já entrei matando, né? Eu falei, mãe, só está no lugar errado, só dessomou e papá. Gente, aquilo ali deu um choque nela, em mim, uma coisa assim, sabe quando você mete os pés pelas mãos achando que você está ajudando? E depois eu encontrei com ela outras vezes e num ECP1, quando eu me tornei professor de ECP1, naquele curso, ela chegou para mim e ela falou: estou indo. Ela não falou que ia para curso intermissivo, mas ela estava preparando a ressoma. Ela falou: já entendi tudo. Ela estava super lúcida e foi muito legal, mas eu já estava melhor. E com meu pai, ele dessomou em 2013, eu encontrei com ele em 2023 num balanço existencial. Então, olha só, foram 13 anos depois, ele está num lugar, numa piscina, né, num lugar onde ele estava lá organizado. Aí eu cheguei, só que aí eu já estava super tranquilo, né, do que eu tenho hoje de lucidez, de tranquilidade. Aí eu fui lá, ele saiu da piscina assim, me abraçou e falou assim: Nossa, ninguém me vem me visitar, seu irmão, eu perdi todo mundo, né, e tal. E eu já sabia que ele tinha dessomado, né? E aí eu não podia falar com ele. Aí eu falei, não, pai, agora eu vou vir mais vezes, já fui lá 2 vezes. A gente vai janta, aí eu vou lá, janto com ele, né? Ele sentar à mesa assim, aí ele come. ah, e aí eu já sei exatamente como lidar com esse. Então, assim, a gente vai criando maturidade, né? E aí a minha própria maturidade, meu próprio. Eu não fiquei mais emocionado de vê-lo lá, foi super tranquilo, né? Então, assim, vai ser bem devagar e ele é diferente da minha mãe. Então, assim, eu acho que ele vai demorar mais tempo do que a minha mãe, e aí tá cada um no seu tempo. Né, assim, a cosmoética é a gente meio que entender o tempo das pessoas. E uma sugestão para todo mundo que no meio dos cursos é que essas coisas acontecem comigo. Penso eu que porque eu estou tão bem no curso, tão bem assistido e tão enquanto professor, enquanto que aquilo favorece esse tipo de encontros. Os amparadores usam a gente nessas horas porque a gente está melhor. E quando eu estou agora no intrafísico, pensando em trabalho, não sei o quê, eu tenho menos chance de estar tranquilo para fazer isso. Então, sempre que eu encontro com meus pais, já encontrei, né, sempre foi normalmente em cursos de imersão, cursos grandes. Mas só também para dar uma hipótese minha aqui, como a Liliana perguntou se a gente já tinha feito, né? Andréia, depois Denise. Eu também tenho uma hipótese, é, que a minha mãe sempre falou da minha avó, assim, sua avó sempre foi muito evoluída, estudava filosofia, aprendia outras línguas, estudava russo e tal. Então, ela sempre teve a intelectualidade muito aflorada, assim. E aí, em sonhos, entre aspas, né? Encontros com a minha avó, ela falando que tudo super feliz, que agora podia voar, e ela amava voar. Ou um encontro lá também com meu avô, falando, Elza era o nome da minha avó materna, né? Falava, Elza só fica trabalhando lá na enfermaria, tipo, parecia tipo um nosso lar, assim, sabe? Aí, aí eu perguntei, eu já fazia TENEPS, né? Aí eu perguntei para os amparadores se eu podia indicar alguém para o curso intermissivo, para curso intermissivo. Aí eles falaram, sim, pode. Eu falei, ó, tem a minha avó, aí dei o nome completo. Falei, ó, é provável que ela esteja lá nesses nosso lar da vida aí, porque foi a informação que a gente teve aí nos sonhos aí pela família, né? Que é meu primo sonhava com meu avô, né? Enfim, cada um sonhava de vez em quando com um. Aí eu tava aqui na sala vendo televisão, daqui a pouco chegam, assim, dois amparadores junto com a minha avó, e aí eles falando, obrigado, deu certo, não sei o quê, ela tá indo então, e tal. Aí eu, ai, que legal. Que legal. Encaminhamento, né? Então achei incrível, assim. Então existem essas.
indicações assim que a gente pode fazer assim, foi bem legal. Que, Bacana, André. que máximo, André. Nossa, adorei. Indica a gente aí, esses caras são bons, velho. Então, André tá falando da questão de indicação, né, para curso intermissivo, mas eu lembrei também de outros tipos de assistência, que não é só resgate, né? Uma vez eu fui para parecia uma comunidade de tratamento, e aí eu fui visitar uma senhora que era a dona da escola onde eu trabalhei, e ela tinha dessomado, e ela fumava muito. E aí eu olhei para ela de longe, eu vi assim meio que a imagem dela a 360 graus, eu via ela de frente, de costas, e via o pulmão dela por dentro, e via que o pulmão dela estava afundado, assim. E aí então a sugestão é que eu tinha que falar para ela que ela tinha que parar de fumar. Mas quer dizer, ela estava dessomada, então ela era uma consciência energívora, né? E aí eu fui lá conversar com ela. Falei, olha, fulana, a senhora precisa parar de fumar. E eu lembro que no intrafísico eu já tinha conversado com ela, já tinha dado uma técnica para ela parar de fumar, né? Aí ela falou que tinha ajudado, que ela estava diminuindo e tal. Então se via que já tinha um histórico anterior, né? E aí quando eu fui falar com ela desconversou, ela não queria, né? Ela ainda estava lá envolvida com a questão do vício do cigarro. Então, assim, acho que a gente não faz só. Assim, as assistências tem diversas ali, né? E às vezes é você ter rapport com uma determinada pessoa e dar um conselho ali para ela, né? Quer dizer, o amparador me levou lá para dar um conselho para ela, né? Espero que hoje ela esteja bem, tenha parado de fumar. Sandra? Em relação à pergunta da Andréia, eu disse, não, eu não fiz resgate nenhum. Mas aí agora, com as colocações de vocês, com a colocação da Denise, o fato que eu já comentei com vocês aqui, isso antes de eu entrar na Conscienciologia, não sei se foi um resgate, se entra nisso, mas o que eu já comentei com vocês em relação à minha prima, em que eu estava no sábado de manhã, final de outubro, ela, 7 dias antes de fazer 4 anos que ela tinha dissomado, eu entrei no banheiro de manhã, no sábado de manhã, para me lavar para vir para almoçar na mãe, e entrei no ambiente onde ela estava, no ambiente baratrosférico, e ela não sabia que havia dissomado. Quando eu me deparei ali com ela, que eu me vi dentro do banheiro conversando com ela, e ela me pediu alguma coisa, que eu saí do banheiro, e aí me toquei que eu estava conversando com ela, assim, fui até contra o guarda-roupa, e eu comecei a procurá-lo, perdido, não sabia nada, nem espiritismo, nada, nunca não frequentava. E aí eu disse que dele a Tilinha, que era o apelido dela, e o Marcos, meu ex-marido, disse, sim, o que que é, Sandra? O que que tá procurando? Eu disse, a Munira, que dele é a Munira. Aí ele disse, Sandra, a Munira morreu faz 4 anos. E aí ela falou em mim. Aí eu fiquei sem saber o que fazer na intuição, conversando com ela no meu subconsciente, se agora eu não posso te ajudar. Nós viemos aqui para a mãe almoçar. Nesse meio tempo que eu comentei com o Marcos viu o que estava acontecendo. Tentamos ligar para o meu professor da faculdade, que havia me atendido na quinta-feira no Centro Espírita. Na sexta, eu tive não sei se foi um resgate, mas aí às 5 horas da tarde eu fiquei com ela na minha psicosfera, hoje eu sei, às 5 horas da tarde fomos no centro espírita e aí dei a mão para a médium ali e aí ela foi encaminhada. Não sei se isso representa algum um resgate, porque ela não sabia. Ela estava há 4 anos perdida, não sabia, ela só me pedia socorro, me pedia ajuda. Quando o Marcos disse isso, Sandra, faz 4 anos que a Munira morreu, ela gritou forte assim dentro de mim. E não aceitava, e não aceitava. Até que ela conseguiu entender que a gente conseguiu trabalhar e levar. Não sei se isso é. Me lembrei disso agora, como vocês foram comentando. É um resgate isso? O que você está me falando tem todas as características. Porque foi assim, eu não estava, essa coisa de projetar, eu, Sandra, ali, corpo vivo, entrei, corpo vivo, desculpa, entrei no banheiro e me deparei naquele casebre ali, onde eu conversei assim com ela, como eu estou conversando com vocês. Aí quando eu me dei conta de que eu estava conversando com ela, que já era falecida, dissomada,
eu me assustei e saí do banheiro e entrei no quarto. E aí, quando eu entrei no quarto, já entrei procurando por ela. Eu não a vi mais, eu só a senti dentro de mim. Então, é um resgate. Muito provavelmente, Sandra. Depois disso, você não teve mais informações dela? Sim, tá muito bem. Aí lá no centro espírita, quando eu dei a mão para a médium que a recebeu e ela foi sendo doutrinada, ela contou para a médium falava, né? Ela contando que das vezes em que me levava para um lugar bonito onde ela estava, um lugar bonito, e aí o choro da família aqui embaixo atraía ela novamente, e ela ia para esse lugar sombrio, esse lugar escuro. Tudo ela comentou. E realmente os sonhos dos lugares bonitos aonde eu ia e que muitas vezes eu caía nesses lugares escuros. No caso, era essa conexão dela comigo. Mas ela descreveu, a médium ali no caso, descreveu exatamente os sonhos que eu tinha, então eu consegui entender que era a Munira que me levava para lá. E aí, pedindo, no caso de pedir ajuda, não sei. Mas aí, a partir dali, sim. E aí, depois, as outras projeções, os outros sonhos que eu tive com ela, ela está bem. Mas até então ali, quando ela levou aquele baque, Excelente. porque sim, Albani, assim como eu estou conversando com vocês, eu entrei no banheiro, só que era um outro cenário, mas não estava projetado, não foi de psicossoma, é isso que eu estou querendo dizer. Eu vou falar uma coisa que a minha mãe falava para mim. Não sei se faz algum sentido ou se vocês já ouviram falar sobre isso. Ela falava que para fazer o resgate, quando ia no. Ela falava umbral, né? Formava assim, ela falava uma fila de médiums para poder passar quem ia ajudar, porque senão queimava, ela falava. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. não, mas faz sentido. Se alguém não assistiu, pessoal, assistam lá o Nosso Lar 1 e 2. É bem, bem legal para mostrar ambientes baratrosféricos ou de umbral que as pessoas vão para fazer assistência. Alguns querem ser assistidos, outros começam a jogar pedra, outros, os assistentes vão ficando malucos, né, e entrando no assédio, outros se mantêm. É bem. Dizem, né? Eu não tenho muita experiência com isso, mas dizem que é bem realista. Eliana? Então, eu só gostaria de comentar uma experiência que eu tive. Até eu falei dessa experiência na oficina semana passada, que surgiu o assunto. Uma das minhas idas à Foz do Iguaçu, eu estava lá no Village, e parece que quando a gente está, né, nesse lugar mais otimizado, né, energeticamente, as coisas acontecem com mais facilidade. E isso faz uns 8 anos, mais ou menos. Eu estava participando do curso da autorrestauração pensênica, e ali, de sábado para domingo, eu tive uma projeção assim lúcida. O amparador literalmente me tirou, né, lucidamente, e aí eu me vi volitando por cima de algumas árvores, assim, mas era um ambiente escuro. E eu percebia que tinha alguém atrás de mim, mas eu não tive a lucidez de olhar e ver quem era, né? E eu estava tão calma, tranquila. E aí, quando então eu passei por cima de alguns pinheiros, assim, eu me lembro bem, e havia uma casa simples assim, tinha uma grama e a casa ficava no alto. E era muito escuro. O ambiente ele era iluminado, acho que pela minha própria psicosfera, né? A energia, assim, tinha esse tipo, era como se fosse um farolete e havia uma luminosidade em torno de mim, mas no resto o ambiente era escuro. E aí, quando eu cheguei próximo desse lugar, eu ouvi dizer: estique a sua mão. E eu estiquei a minha para-mão e eu percebi que alguém segurou na minha mão, mas eu estava de olhos fechados. Eu não tive, ou não sei se eles não, vamos dizer assim, não deixaram eu ver, né?
quem era que tinha pegado na minha mão. Mas eu percebi pela energia que era uma energia feminina. Bom, aí então, quando eu me dei por conta, eu voltei para o corpo. Eu estava deitada e de repente eu comecei a sentir um peso em cima do abdômen, né? Penso eu que eu estava ainda pelo umbilical chakra ali, estava sendo segura, né? E aí eu pego e sento, assim, no quarto, no vilage, né? Eu sento e de repente uma luminosidade assim alaranjada no quarto. Eu vejo um rapaz e na minha frente, quem era? A minha sobrinha, há mais de 20 anos dessomada. E aí ela estava toda perturbada. Ela faleceu, ela dessomou com 9 anos, por conta de uma cirurgia que ela foi fazer, e por conta da anestesia, ela teve uma parada cardiorrespiratória, faleceu. Essa dessoma dela já tinha acontecido há mais de 20 anos. E aí, então, quando eu me deparo, né, com ela ali na minha frente, e eu não tive, assim, vamos dizer, uma surpresa, nada. Eu estava serena naquele momento. E aí, esse amparador, que eu não vi quem era, disse assim: coloque a sua mão na testa dela. E ela usava o mesmo óculos da dessoma, antes dela dessomar. Eu coloquei a mão no fronto chakra dela e eu percebi que saiu muita energia da minha mão. E ela, sabe quando ela foi parando com aquela perturbação, ela foi se recompondo e ela se acalmou. Quando ela se acalmou, eu vi que esse outro rapaz, que não era o mesmo que estava atrás de mim, era um rapaz que acompanhava ela, um moço até, se aproximou dela e eu voltei para o corpo. E acordei com aquela sensação, né, do processo assistencial ocorrido. Então, eu fiquei, né, naquela época, claro que eu não comentei nada isso com a minha cunhada, né, mas assim, eles sofreram demais, né, com o processo da dessoma e como foi a dessoma dela, né? Então, eu falo que, às vezes, a Consex, ela fica nesse sofrimento por anos, né, conforme vocês trouxeram aí. E aí eles usam, às vezes, a energia da gente por conta vamos dizer, que conhece, né, a consciência, então você vai, através, né, dos amparadores aí, eles levam você para fazer um resgate extrafísico dessa consciência que está lá em sofrimento ainda. E de alguma forma você pode ajudar, né, com a tua energia. E isso foi tão didático para mim que, assim, vamos dizer, eu tenho até essa projeção descrita nos detalhes, só estou resumindo para vocês. Mas é uma, é como diz aqui, né, nesse teste aqui da página 403, né, Fundamentos Técnicos da Maxi Fraternidade. Ninguém perde ninguém. A gente reencontra as pessoas, né? Então, por mais que as pessoas, vamos dizer, a gente acha que vai abandonar alguém ou está longe da pessoa, de alguma forma, você reencontra com essa pessoa. Então, é muito interessante porque você vê que podem passar anos a fio. Eu penso que a gente já deve ter acontecido isso com a gente também, passado muito tempo nessa condição, sem lucidez nenhuma, e alguém resgatou a gente, de alguma forma, né? E isso a gente também é muito grata, né? Pelo menos eu sou. Então, assim, é muito interessante porque ele traz aqui também, olha, no item 9, portanto, os conceitos de solidão, distanciamento, separação, isolamento, abandono, desaparecimento são meramente fugazes. Então, tanto intra como extrafisicamente, né? Então, essas evasões psicológicas e parapsicológicas são tudo coisas que passam, né? E, e aí você fica pensando, né, que ninguém se separa de ninguém. Então, aí, nesse momento é que você vê o processo da assistência, né, da sua disponibilidade assistencial. De alguma forma, você pode contribuir para essa consciência, né? Então, eu espero, né, que ela tenha sido encaminhada e tenha seguido aí o seu caminho, né? Então, foi uma experiência incrível que eu tive.
nesse sentido aí do resgate extrafísico. Eu ia falar agora de uma outra página aqui. Não sei se você está no mesmo, ainda no mesmo assunto, Sandra. Aí depois eu falo. Isso aí ia comentar que me chamou a atenção, a Liliana comentou do resgate dela, mas ela se projetou, ela estava de psicossoma. No caso do que eu comentei com vocês agora aqui, eu tenho, por hipótese, de que eu não estava de psicossoma. Mas será que eu me projetei para eu poder ter esse contato com ela? O que que vocês me diriam disso? Só me surgiu quando com o que a Liliana contou e com o que geralmente eu tenho escutado, esses resgates se está projetado com psicossoma. Eu tenho, por hipótese, lá não entendia nada, de que eu estivesse, mas também em outro tempo eu teria dito, tive um piripaque, porque quando eu tinha as minhas projeções, eu não sabia dizer o nome, ou que eu acho que eu julgava por convulsão, por crise de ausência, eu chamava de piripaque. Aí seria todas as sensações que eu tive quando eu entrei no banheiro ali, eu teria dito que eu teria tido um piripaque, eu estaria projetada, então? Sandra, todos esses fenômenos são fenômenos com descoincidência. Então, a própria Descoincidência, com certeza. clarividência. Exatamente. Então, às vezes, a gente se descoincide estando ainda no intrafísico. Uhum. Então, é o que se chama clarividência. Eu estou conversando com vocês aqui e aí eu vejo uma consciência chegar. O professor Valdo tinha muito disso, que os parapsíquicos conseguem ter essa descoincidência estando na vigília física, e aí você tem clareaudiência, clarividência. É mais raro do que projetado. Projetado você já está só de psicossoma e é bem mais fácil você ver, porque você já está com o mesmo veículo que é consciência. Mas por isso é que a maioria das vezes a gente tem essa experiência estando dormindo e projetado. Mas é possível estar no intrafísico. Qual não vou dizer que é o problema, mas qual a grande dificuldade nossa? A gente conseguir fazer isso de forma homeostática. Por quê? Porque a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas que são parapsíquicas no intrafísico, elas acabam desenvolvendo alguma patologia e aí a gente chama de parapsiquismo destrambelhado, que provavelmente era o que você tinha antes de conhecer. Então, normalmente a gente tem um parapsiquismo destrambelhado, e aí a gente não sabe a hora de falar, muita gente é internado por causa disso. Né? Então, se a gente vê em Certeza. filmes ou em novelas que a pessoa está lá e aí eles falam calma, e ao invés da pessoa acalmar no hospício, ela sai gritando e batendo em todo mundo. Eu não sou doido. E é justamente a hora que eles aplicam a injeção. Por quê? Porque nessa hora, em vez da gente falar assim, veja bem, eu não estou doido, estou de posse das minhas faculdades, a gente fica nervoso e vai Sim, destrambelhando cada vez com mais. certeza, Então, bem assim. o nosso objetivo, aí na hora que Sim, você falou isso pro seu marido, provavelmente as pessoas vão achar que a gente tá doido, né? Porque você estava sim, conversando com alguém que já sim, morreu, o cara vai falar, olha, vou levar para internar. E na sim, verdade você porque estava com o parapsiquismo. e O aí o Marcos, objetivo como nosso já de cada tinha um, visto outras coisas, ele entendeu, já tinha presenciado aí já quase 20 anos de casado, muita, entre aspas, piripaque, muita coisa. Então ele soube segurar tanto que ele foi a primeira pessoa a ligar para o não, professor Mena. excelente. Sim, mas para Isso isso. é a desdramatização do parapsiquismo. A gente tem E que isso é uma trabalhar coisa com comum isso. para mim. Isso era comum, esses piripaque de eu sair e ver ir para outros lugares e tudo mais. Tanto que eu dizia para o médico, eu saio do corpo. Às vezes com o corpo inteiro, que era com psicossoma, e às vezes só com a cabeça, porque eu não me via no ambiente ali onde eu estava com o psicossoma. Era como se eu estivesse só mentalmente analisando aquilo ali. Que é uma outra coisa que eu Uhum. vou ter que descobrir o que que é. Valeu, obrigada. Vamos lá, Denise. Então, aqui na página 404, o experimento 340, a técnica da projeção lúcida vexaminosa. Eu achei bem bacana aqui o que o professor Valdo coloca, né? Então, amor, o alumbramento do amor puro há de crescer cada vez mais acima das próprias ações e preocupações. Aí está a essência da cosmoeticologia.
da policarmologia, da serenologia e da alta evolução consciencial. O amor puro entende e cede, não chora, né? Aí ele vai avançando aqui, né? E eu fiquei assim, fiquei muito impactada com isso, e ele coloca aqui, né, contradição no número 5. O mais envergonhador na. Bom, primeiro eu achei muito legal, compaixão, né? Não, ele coloca, né, que ele como projetor, esse autor, se pudesse pedir, pediria aos amparadores para dar a todos aquele mais lúcidos, é, com 2 semanas de projeciologia, a PC assistida vexaminosa e envergonhativa. Quer dizer, ele queria, ele tem o desejo, né, que a pessoa vivesse aquilo porque seria uma coisa positiva, né? Tipo um chacoalhão, acordar a pessoa, né? E aí ele coloca aqui, na contradição, né, que eu ia lendo, o mais envergonhador na PC vexaminosa é reconhecer o próprio choro de bilionários do conhecimento libertário contraditório em relação às legiões de consciências ou seres imaturos, desestruturados quanto às emoções, sombras vivas nas dimensões extrafísicas baratosféricas dos desesperados desse planeta escola-hospital. E assim, a gente fica pensando, né? Enquanto a gente está aqui, às vezes, fazendo besteira e navegando em rede social, tem consciência sofrendo desesperada nas baratrosferas ali. E aquilo me fez, sabe, ficar pensando o quanto a gente tem urgência, né, de fazer assistência, de assumir a condição do intermissivista e trabalhar da melhor maneira para atender esse povo todo. E aí isso acabou reverberando na minha TENEPS, porque eu li essa página antes de entrar para a TENEPS. E aí eu fiquei pensando, né? Fiquei refletindo sobre aquilo e me veio um questionamento, né? Falei, qual que é a melhor forma? O que que eu posso fazer para assistir mais, né? Pensando nessas legiões, assim, né? De consciências enfermas e tal. Aí me veio assim o pensamento, né? Alcance a OFIEX. Só que aí eu falei assim, nossa, alcançar o FIEX, eu mal faço TENEPS, minha TENEPS ainda precisa melhorar muito. Mas depois eu fiquei pensando, falei assim, olha, se a gente tiver esse tipo de pensamento, ah, não, mas isso eu não consigo fazer e não fizer nada sobre aquilo, você vai continuar, né, naquela coisa mediana, né? Então, assim, será que eu alcanço o FIEX nessa vida? Não sei, mas eu vou tentar. Então, foi assim, o que eu tirei de proveito dessa página, que foi isso. E aí eu queria ver o que que vocês acharam, né, desse experimento aqui. Eu vou falar então. É, eu sempre tive muito medo da projeção vexaminosa. Eu fiquei, gente, os constrangimentos que eu já sinto por causa da TENEPS, que a gente é 24 horas protegido, supervisionado, ajudado, eu já acho isso tão ostensivo. E ainda por cima ter uma projeção vexaminosa, então eu fico assim, aparadores, se puderem me dar como insight, eu prefiro. Se eu puder escolher. Se puder escolher, estarei evitando nesse momento. Mas aí eu lembrei de uma situação que não foi uma projeção porque eu estava acordada. E não, não, foi projeção. E foi de certa forma vexaminosa, porque eu tava projetada, mas eu tava presa no meu corpo. É como se eu fosse sair, me tipo me enrolando, tipo dando uma paracambalhota no meu corpo para sair. E eu fiquei como se estivesse num nó dentro de mim mesmo.
Aí eu fiquei assim, aí eu fiquei presa naquilo ali, fiquei meio atolada. Aí eu assim, qualquer amparador que esteja passando aí, não, qualquer amparador não, qualquer um que esteja passando, se puder me ajudar, eu agradeço. E aí deu alguns segundos só, aí falou, aí alguém, uma concierge falou assim, pois não. Aí eu era adolescente, então eu era toda desconfiada, eu assim, quem é você? O que que você quer? Sabe assim, tipo, não lembrava, eu toda enrolada lá, ainda na situação, só que eu tava no diálogo. Aí ele assim, eu estava passando aqui. Aí, ou seja, subentendendo que você pediu alguém para ajudar, eu estava passando, estou aqui, né? Então, aí eu, aham, você pode me ajudar aqui a me desenrolar? Aí ele só apareceu uma mão assim, laranja. E aí eu dei a mão assim, aí ele me puxou assim, aí eu me projetei. Então foi interessante, porque assim, foi uma situação de constrangimento. Bom, o vexame de estar enrolado em mim mesmo, não conseguir sair dali, e depois falar, ó, qualquer um que esteja passando, aí quando a pessoa chega eu fico confrontando, e aí ele fala, eu estava passando. Então, assim, foi tudo. Então, não deixou de ser uma projeção vexaminosa e paradidática ao mesmo tempo. Você sabe que essa projeção, né, que chama a técnica da rotação do psicossoma, que você tenta sair rodando, né, e a gente estudou isso no Projeciologia. E, Denise, é isso mesmo, projeção vexaminosa, ela serve para um monte de coisa, né, para a gente ver, mas principalmente para a gente parar de chorar, parar de reclamar. Nós não podemos reclamar de nada nessa vida, nada, né? Assim, a quantidade de gente muito pior do que a gente, por pior que seja a sua vida, a sua dor, o que você está passando agora, tem gente que está muito pior. E a gente tem conhecimento para isso. Então, assim, conscienciologia, ela é uma bênção, mas ela dá uma sacudida que a gente não pode mais reclamar, cara, de nada. Não tem mais, nós não podemos nos dar o luxo de chorar e reclamar. Fala, Sandra. Para passar por uma projeção vexaminosa, aí a gente vai ter que estar mais lúcido, vai ter que estar vai um entendimento melhor, porque se hoje eu deixo um furo aqui na vida intrafísica, eu sou a primeira a rir. Capaz que eu vou deixar os outros rir de mim sozinho. Eu vou ser a primeira. E se eu passo uma projeção vexaminosa dessa lá e começo a rir, eu vou levar essa. Entende assim o que eu quero dizer? Eu vou. Porque a minha característica, assim, ó, é rir. Eu tô sempre rindo. Capaz que vai cair um tombo e eu não vou levantar rindo. Ninguém consegue me levantar de tanto que eu dou risada. E aí, lá no extrafísico, como é que a Sandra vai se comportar? A Sandra vai manter a performance daqui, o costume daqui, ou vai ter mais lucidez, vai realmente fazer efeito o porquê, pelo que eu li aqui do porquê da gente passar por essa projeção? Como é que ficaria a situação? Não digo a Sandra, eu, mas qualquer pessoa acostumada Eu não a sei, Sandra, debochar mas desse assim, jeito. a mim me parece que os operadores, quando eles fazem isso, tanto que o Valdo falou assim, se eu puder pedir, eu gostaria de Educativo. pedir para os operadores fazerem isso. A gente tem que estar preparado Tá para certo, aquilo. tá Rapidamente, certo. antes da Denise falar, eu bebia muito, era alcoólatra e, assim, né, dentro do meu ponto de vista, e parei de beber em 2001. Em 2023, eu apresentei no Balanço Existencial a minha casuística, que eu não bebia mais, e mostrei como é que foi, etc. 20 anos depois. E aí, no balanço, nesse que eu apresentei, no dia seguinte, eu tive uma projeção num bar, e eu estava junto com paradores.
E aí eu fui vendo aquilo, porque na minha cabeça o álcool só me prejudicava. Eu falei, não, eu bebi aqui sábado, eu vou para cama, eu durmo e tá tudo certo, e para mim estava ótimo, né? Eu falei assim, né, não era uma coisa que eu prejudicava os outros, né? A não ser a pessoa que bebe e faz um acidente, alguma coisa assim, ou briga com a mulher, mas eu não tinha isso. Aí ele me levou nesse bar e aí eu comecei a ver a quantidade a horda de consciências energívoras que vão lá e fica incentivando o pessoal a beber. E aí o amparador virou para mim e ele não falou nada, ele só me mostrou que eu estava do outro lado quando eu bebia. E a quantidade de assédio que eu fazia sem perceber, e muita gente bebia ali, tinha acidente de carro, tinha uma série de problemas e eu não percebia, achando que era só o meu corpo que eu dormia, e eu voltei para o corpo. Isso para mim foi uma projeção vexaminosa no sentido de que a gente acha às vezes que não está fazendo alguma coisa, que eu falava, não, imagina que eu sou assediador. E eu era mesmo inconsciente porque eu ia nesses lugares. Então, assim, ela é tão impactante que não dá para rir, sabe assim? De falar, cara, aquilo para mim, eu voltei e falei assim, entendi. Então, o tanto de coisa que eu tenho que fazer hoje para minimizar os efeitos do que eu fiz no passado, e isso que eu lembrei dessa vida, imagina as outras que provavelmente eu tinha alambique, eu nem me lembro de coisas que é. Então, assim, isso mexeu muito comigo e foi uma projeção vexaminosa. Então Entendi. depende, às É vezes ela é educacional. engraçada ou ela pode ser Sim, ela é educacional, acachapante. ela não vai ser. Se tu vai ser engraçada, ela vai ser educacional. Ela foi, exatamente. E Ela é educacional. eles são Vai fazer, muito para lá tu vai. direito, entendeu? Sim, Eles nunca me fizeram isso. lá. Na hora que eu cheguei lá, eles falaram assim: agora, depois de 23 anos, você foi lá, fez o seu distrato, você está maduro de ver aquilo que você faz. Então, assim, olha a profundidade, não é um negócio que alguém chega e joga na sua cara, Sim. né? Então, assim, foi sensacional essa experiência para mim. Vai lá, Denise, vamos, Então mais uma projeção vexaminosa que eu acabei tendo casuística. no dia seguinte. No dia seguinte que eu li essa página, eu tive essa projeção. Eu estava, e também foi no horário da minha TENEPS, eu adormeci depois de um período, e aí eu tive uma projeção em que eu estava, primeiro eu estava aqui na casa da minha mãe, né? A Sandra estava aqui também. Apareceu um contexto que ela está envolvida com questão de leitura, também com artesanato, era uma coisa que se vê que estava no rolo pensando dela, e tinha uma pessoa, que era minha avó, que estava esperando para ser atendida, que ela estava com uma pastinha e queria saber como que ela ia fazer o tal trabalho lá e tal. Aí, daqui a pouco, a gente já foi transportada por uma sala que era da Conscienciologia, tinha várias mesas assim, e tinha um pessoal veterano ali da Conscienciologia que eu não conheço, não sei deve ser amparador, talvez. Me lembrava o William Klein, mas não era ele. E aí, essa pessoa ia me passar um aplicativo para eu aprender alguma coisa no meu computador. E aí eu estava lá ligando o computador, eu tinha total lucidez ali. Ele falou sobre a versão, como é que tinha que ser a versão, assim, por isso que eu falo que era projeção por causa disso. Aí eu fui lá naquela configuração para olhar a versão do computador, olhei tudo, naveguei e tal, esperando o computador terminar de carregar para ele me passar. E aí, numa outra tela de um computador, começou a aparecer umas imagens minhas, assim. E era eu num bar, era eu sem fazer nada, era eu assim, era coisa como se fossem umas coisas do passado, assim, sabe? É engraçado que é até relacionado com a questão de bebida alcoólica, que eu também fui bem envolvida aí no meu passado. E aí, de repente, começou a tocar uma música e que fazia parte daquelas imagens que estavam ali. E eu tentando desligar aquilo, porque eu fiquei com vergonha, né? Que eu fiquei, né? E aí, aquele amparador, né, falou assim: essas coisas aparecem, né? E aí, o que que eu entendi disso? Eu entendi que as coisas que estão na nossa psicosfera ali, você não tem como esconder aquilo, né? Então, se eu ainda não estou bem conectada com
com as minhas tarefas da Conscienciologia, assim, em algum momento que eu ainda me vejo, eu não estou na questão da bebida alcoólica, mas muitas vezes eu me vejo envolvida com a questão das redes sociais, entendeu? Então assim, mas então ficou aparecer o que apareceu para mim ali que eu senti vergonha era a questão de aquilo estar sendo de eu estar olhando aquilo num ambiente onde eu teria que talvez estar estudando, tá? Então aquilo me causou vergonha. Só que assim, quando eu acordei, né, quando eu voltei pro corpo, aquilo me deu clareza, né? Me deu clareza, me deu coragem. Falei, não, eu vou deixar dessas besteiras, eu tô perdendo tempo. Lembrei da página, né? Exatamente dessa página desse 340 aqui, né? Desse experimento 340. E para mim isso foi muito útil, né? Então era isso. Para mim, isso para mim foi uma projeção vexaminosa, em algum grau, né? E eu acho que tem isso também. Tem a questão do grau, né, daquela projeção. Pode ser mais intenso, menos intenso, aí conforme o que a gente aguenta, né? E o que é útil, né, pra gente. Exato. Gente, ainda temos 5 minutos. O horário do José Inácio. Cansaram todo mundo, acho que deram uma pausa aí, né? Deixa eu, deixa eu ver o que, que eu acho aqui. Tem umas anotações. Tem o teste, os 30 testes dos percalços nas TARES. Foi que eu anotei aqui na item 8, né? Qual que é a página? 415, teste dos percalços nas TARES. Esperar ingratidão e decepção de onde e de quem jamais se esperaria. E a 9, gerar intimamente estresse positivo, sadio e cosmoético o tempo todo. Como é que dá para fazer isso? Tem que estar, né? No, no front, no front da batalha, né? Tem que fazer esse ponto positivo aí. E no 22, saber até bastante quanto aos serenões, sem convivermos com nenhum deles. Qual que é esse? Ah, Esse é tá. o O 22, 22. Eu marquei esse também. que eu achei interessante. E aí, pessoal, quem leu esse, tem algum comentário? Gente, Eu como tenho, eu tenho um exemplo aqui. a, Essa 11, a, optar quase sempre por atitudes autolúcidas completamente antieconômicas. Hoje eu estava vendo uma notícia de um youtuber que fez um vídeo denúncia de pedofilia, de uma série de coisas que foi bater lá no governo e tudo mais, o Felca, se não me engano. E aí eu estava lendo assim que ele não monetizou o vídeo dele. E é um vídeo que já atingiu não sei quantos, 20 milhões de visualizações, alguma coisa assim, foi bastante alto, e que 30, não sei, 30 milhões.
E que isso daria em dinheiro, se fosse monetizado lá no YouTube, nas coisas todas, daria, sei lá, US$ 40.000, daria um valor bem grande de monetização. E que ele optou, como ele está fazendo denúncia, e ele faz vídeo, ele vive disso, tem uma série ele optou por não ganhar dinheiro com essa denúncia e com essa visualização. Então, isso para mim, é um exemplo desse 11 aqui, que é optar quase sempre por atitudes autolúcidas, completamente antieconômicas, né? Então, assim, como é que a pessoa abre mão, né, do dinheiro que ela ganha fazendo as coisas, quando ela tem que fazer uma coisa que é tarística dentro daquilo? Eu não assisti o vídeo, não sei se ele está certo, se ele está errado, não estou entrando no mérito do que foi feito, se a denúncia é verdadeira, não estou entrando nisso. Mas como que às vezes a gente abre mão, e quando a gente está dando aula, o voluntariado conscienciológico, da gente abrir mão de coisas que são antieconômicas, largar um emprego bom, que ganha muito dinheiro, para se dedicar à sua ProEx, por exemplo. Então, esse me chama muita atenção, que aí você tem uma gratificação muito grande de estar fazendo coisas para o bem da humanidade, para Tares, para o Policarma. Isso é muito legal. Isso não tem preço. Gente, falta um minuto. Tirando a Fernanda, que vai lembrar a gente de fazer Tirar a foto foto. Foto. E e o tirar a retrato? foto. E o retrato? Gente, é muito legal assim, tá? Nós estamos aqui 10 pessoas. É muito legal a gente ver que a gente está conseguindo manter, tá? Eu queria agradecer, né, todos vocês, porque isso me motiva também, né? Eu estava no final de semana, eu falei, não vai dar tempo, porque eu tinha uma série de coisas, até eu não ajudei a Denise a fazer uma série de coisas, não participei da reunião da Apex, porque eu estava com demandas profissionais, mas eu falei, não, eu vou ler os benditas páginas, porque aí a gente precisa vir aqui na terça-feira e fazer. Então, assim, vocês me dão muita força para conseguir fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então é muito legal ver 10 pessoas seguindo, né? Todos vocês estão vindo em praticamente todas. A Albany foi a que entrou mais recente, mas todos os outros estão se mantendo. Então é muito legal ver isso. Vocês estão de parabéns pela leitura e pelos debates e pela constância. Gente, vamos bater a foto então? Vamos para a foto. Todo mundo de câmera aberta, sorrindo. Se ajeita aí, José Inácio. Prontinho, gente. Valeu, gente. Beleza, pessoal. Até Até abraço. próximo. Até o próximo. Abração. Até. Até o Tchau, próximo. tchau, Obrigada. gente. Boa Tchau, tchau, noite. Tchau, gente. Boa obrigada. noite. Prazer estar com vocês. Até o próximo. Boa Até. noite. Boa noite. Obrigada. Ah, saiu. Eu ia agradecer. Albani, obrigada pela dica da última aula. Hoje eu fiz certinho como tu me ensinou. Beijo, Ah, que valeu. legal. Que Deu bom. certo. Que bom que Acompanhei eu pude tudo aqui do ajudar. lado. Ficou maravilhoso. Agora só assim, tá bom? Beijo. Que Até mais. bom. Tchau. Tchau, tchau.